bem, meus irmãos, vamos ler São Lucas, capítulo 17, versículo 26 ao 30. Lucas 17, versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Obrigado, Pai, por esta leitura que temos feito. Sabemos que se o Senhor não vivifica a palavra, as letras, simplesmente letras, matam. Mas quando o Senhor as vivifica, a letra, o Espírito traz a vida. E esse Espírito vivifica. Obrigado, Pai. Ajuda-nos nesta hora, enquanto meditamos na Sua palavra. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos tentar falar nesta hora sobre Elias, sétimo anjo, filho do homem e noiva. Muito bem, meus irmãos, falando um pouco sobre esses ministérios, você sabe que existe a Bíblia, um livro profético. A Bíblia não é apenas um livro histórico, ela é um livro profético. Assim, a Bíblia se cumpre a cada tempo, a cada período, a cada era, a cada dispensação. E aí você tem os ministérios cumprindo em seu tempo, e cada ministério
ele é a palavra para aquele dia. Agora, nós já sabemos que, assim como Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas distintas, mas três ofícios, né, de uma única pessoa na deidade, pois Deus é uma pessoa. Deus não é três pessoas, Deus é uma pessoa. Deus é uma personalidade só. Embora ele se manifeste no ofício de Pai, criando todas as coisas, gerando no ventre de Maria um corpo, embora aquele Pai se manifestasse de Filho, quando aquele corpo foi gerado e aquele Pai, que é Espírito, entrasse nesse corpo para obrar como Filho, era o próprio Pai agindo e obrando como Filho, o Verbo fazendo-se carne e habitando entre nós, entre as pessoas. Você vê então, quando aquele filho morre na cruz, o corpo é morto. Você vê o Pai no Getsêmani deixando o corpo, o Espírito Santo deixando aquele corpo e o corpo indo ao Calvário. E aí você vê a morte de Cristo e você vê Deus voltando à sua origem, voltando a obrar como Espírito Santo outra vez, manifestando-se como no princípio através do Logos, a coluna de fogo. Então você não pode ver de forma alguma três pessoas distintas na divindade, como se existisse a suposta Santíssima Trindade. E esta palavra nem na Bíblia existe. Ela existe no dicionário. Você procura no dicionário a palavra Trindade, ela está lá. E ela quer dizer o quê? Três deuses ou Deus Trino. Mas a Bíblia não fala nada de Santíssima Trindade. Ela nos mostra um Deus, uma pessoa na deidade, manifestando-se com esses três ofícios de Pai, Filho e Espírito Santo. Pois bem, você sabe que assim como o ser humano, o homem, ele é pai, ele é filho, ele é marido, né? São ofícios de uma pessoa, mas não são 3 ou 4 ou 5 pessoas diferentes. Ofícios, ministérios. Você sabe que muitas vezes um homem que gera, ele não consegue cumprir seu ofício ou seu ministério de pai, que nem todos nasceram para ser pai. Você vê muitos pais por aí que não dão exemplo para seus filhos, e é lamentável, porque aí a criança nasce, cresce e vai seguir os passos do pai. Da mesma forma, a mulher, com seus ofícios de mãe, né, de filha, nem toda mulher nasceu para ser mãe, para obrar com ofício de mãe. Não dá exemplo para os filhos, a filha, quando nasce, cresce, vai fazer o que a mãe faz. Da mesma forma, o marido, né? Nem todo homem consegue cumprir o ministério de marido, cuidar da esposa, respeitá-la, amá-la, dedicar sua vida a ela, entregar sua vida por ela, como Cristo fez por sua noiva. E quem ama, cuida, quem ama se preocupa, certo? Homens que você vê por aí que maltratam mulheres, desrespeitam. Não digo isso apenas de forma física, batendo na mulher, mas psicologicamente, com palavras, humilhando-a, ao ponto dessa mulher entrar numa depressão, de tantas palavras maldosas
palavras que as humilham, tiram sua autoestima. E você vê muitas mulheres sofrendo por aí por conta dessa situação. Talvez você não vê um grito. O marido não bate nela, porém suas palavras a machucam. Então são homens que não são homens, porque homens de verdade não fazem isso. Da mesma forma, mulheres que casaram com um homem, mas não são esposas, não cuidam do marido, não o respeitam, certo? E você vê isso acontecendo. O que é isso? São pessoas que não cumprem seus ministérios, seus ofícios. E aí você vê tanto divórcio, separação, por conta de pessoas que não conseguem cumprir suas obrigações terrenas, de um cuidar do outro, um ser amigo do outro. Precisamos ver que isso é verdade. Mesmo dentro da igreja, você vê certas coisas que você não compreende, como que as pessoas ouvem a palavra, as pessoas vão à igreja, as pessoas cantam, leem a Bíblia, ouvem a mensagem, né? E ainda assim existe esse tipo de problema, né? Mas que Deus ajude você, meu irmão, você, minha irmã, que passa por situações como essa. Que Deus te dê força, que Deus te dê coragem para reagir, levantar a cabeça e lutar por uma posição verdadeira que é o seu lugar. Marido, esposa, certo? Faça um pouco mais de esforço, se esforce um pouco mais. Tanto você, irmão, como você, irmã, se esforce mais um pouco por seu casamento, por sua união matrimonial, por sua família. Tente um pouquinho mais, certo? E Deus te ajudará por isso, tá certo? Então são ofícios, ministérios, certo? Não são 3 pessoas ou 4, é uma pessoa, certo? Da mesma forma, nós podemos olhar para um ministério do último dia que a Bíblia prometeu. Que Deus nos ajude pelo tempo, né? Temos muita coisa para ler aqui. Mas você sabe, irmão, você, irmão pentecostal que nos assiste, você, irmão denominacional, você, irmão de qualquer denominação que nos assiste, você sabe que a Bíblia prometeu para o tempo final, né, esses movimentos. Desde quando a Igreja Católica apareceu no Concílio de Nicéia, lá na era de Pérgamo, no ano 325, e que foi mudada a doutrina apostólica para introduzir então o dogma católico, você sabe que ali veio surgindo os movimentos de Deus através de Lutero, com a justificação através de Wesley, a santificação e através do último movimento, que foi o movimento pentecostal. Eu falo isso aos meus irmãos pentecostal com todo o respeito e com todo o carinho que eu tenho por vocês, meus irmãos. Passei um tempo na igreja pentecostal, fiz muitos amigos, pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas de honra e que não precisamos falar mal delas. Então, com todo respeito, falo a você, irmão pentecostal, com todo amor, que sim, o movimento pentecostal que começou na Rua Azusa, ali nos Estados Unidos da América, através de William Seymour, aquele movimento pentecostal que durou aqueles anos todos, espalhou pelo mundo, chegou aqui no Brasil em 1911, aqui em Belém do Pará, por meio de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Você sabe que esse movimento pentecostal, ele não existe mais. Talvez você diga, mas o movimento pentecostal está aí. Sim, é verdade, mas eu quero dizer a você que Deus não está mais tratando com o movimento pentecostal. Deus não está mais tratando com esse movimento de dons, de cura divina, de profecia, de interpretação de línguas, certo?
embora existam milagres e operações dentro do movimento pentecostal, por meio dos dons. Mas eu quero dizer que a vida que estava no movimento pentecostal saiu dela, pois o movimento pentecostal é a última era da igreja em Apocalipse 3:14 em diante. Você tem a era de Laodiceia, que quer dizer direito dos povos, e você tem esse movimento pentecostal, a era de Laodiceia, que acabou. Deus saiu de Laodiceia exatamente quando o profeta William Marion Branham, nos Estados Unidos, trouxe a sua mensagem. Dentro do movimento pentecostal, por meio da primeira e segunda etapa, por meio dos sinais, logo então Deus trouxe a mensagem, a revelação dos 7 selos, na terceira etapa do ministério do profeta, o irmão Branham. Foi ali que o movimento pentecostal nos Estados Unidos perdeu a vida quando expulsou Branham, expulsou a palavra. Cristo, a palavra que estava em Branham, foi expulso. E ali eles perderam a vida, perderam a palavra. E aí eles prosseguem, sem a palavra, porque rejeitaram a mensagem do irmão Branham, rejeitaram a restauração, o batismo, em nome de Jesus. A mulher que não é pregadora, não é pastora, foi colocada no seu lugar, certo? A crença em um único Deus verdadeiro, uma pessoa na deidade, não trindade, posicionando a ceia com pão ágil, um vinho puro, lava-pés, colocando a doutrina apostólica no devido lugar, nesta restauração. Muito bem, mas então eu queria falar sobre Elias, 7º anjo, filho do homem e noiva. Então você sabe que a Bíblia, como um livro profético, prometeu para esse tempo final nos enviar um profeta Elias, certo? Quando você toma Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, logo você vê que ali está dito em Malaquias 4, versos 5 e 6: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse profeta Elias, que Deus prometeu na Bíblia, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Esse dia grande e terrível do Senhor é exatamente aquele dia que vem ardendo como forno, como está no verso 1 de Malaquias 4, certo? Eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos, todos que cometem impiedade, serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz de ramos. Nós sabemos que esse dia que vem ardendo como forno, onde não vai ficar nem raiz nem ramos, não aconteceu ainda. Então não pode ser esse profeta Elias ser João Batista, porque após a profecia de João Batista, a terra não pegou fogo. Esse Elias vinha para converter o coração dos filhos aos pais apostólicos, trazendo uma restauração da doutrina apostólica que foi perdida através das eras, quando você vê a primeira denominação surgindo, a igreja romana. E esse Elias de Malaquias 4 é o mesmo Elias de Mateus 17, verso 10 e 11 e 12, onde você vê Jesus sendo interrogado pelos discípulos. Verso 10 diz: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Mister quer dizer que é necessário que Elias venha primeiro. Aí Jesus respondendo disse-lhes, verso 11: em verdade, presta atenção na palavra de Jesus, em verdade Elias virá primeiro, futuro. Jesus está falando de um Elias futuro. Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Esse Elias que virá futuro primeiro e restaurará é o mesmo Elias de Malaquias 4, versos 5 e 6, que veio antes do dia grande e terrível do Senhor. Esse Elias foi o profeta irmão Branham,
no ministério de Elias, onde ele trouxe a restauração da doutrina apostólica, onde você vê nas eras sendo perdida através da igreja romana, no concílio de Nicéia, e veio aí Lutero, Wesley, os pentecostais. Eles não restauraram a doutrina apostólica, até que veio o irmão Branham dentro do movimento pentecostal, como Elias, um restaurador, restaurando a doutrina apostólica, batizando as pessoas em nome de Jesus, ensinando as pessoas a crer numa pessoa na deidade, não uma trindade, mas em um único Deus, não três pessoas, não três deuses, ensinando as pessoas a tomar seco o pão ágil, vinho puro, lavar os pés dos irmãos, colocando a mulher no seu lugar, que ela não é pastora, pregadora, não existe isso na igreja apostólica lá de trás. Enfim, então esse é o Elias. E quem foi o Elias que já veio restaurando? Foi Branham. William Branham foi o Elias, o restaurador. Mas você sabe, como eu disse a você, quero falar sobre Elias, sétimo anjo, filho do homem e noiva. O irmão Branham não foi só Elias, o restaurador, dentro da era de Laodiceia. O irmão Branham também foi sétimo anjo, de Apocalipse 10, 7, onde diz: mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como nos seus profetas, seus servos. O irmão Branham foi esse sétimo anjo, de Apocalipse 10, 7. Quando o irmão Branham, como Elias, restaurador, na primeira e segunda etapa, estava pregando aos pentecostais, lá em Apocalipse 3, 14 em diante, ele exerce a terceira etapa do seu ministério, recebendo a revelação dos selos no quartinho, através da coluna de fogo, Cristo mesmo, o anjo forte que desceu do céu para cumprir Apocalipse 10, 1. O anjo forte vem do céu com o livro aberto, e esse anjo forte, ele vem vestido de uma nuvem, seu rosto era como o sol, seus pés como coluna de fogo. As características mostram que era Cristo mesmo, o mesmo Senhor descendo do céu, por só Ele é digno de abrir o livro e desatar seus selos, bradando como um leão. Ele tinha na mão o livrinho aberto, e esse livrinho aberto é a revelação dos selos que ele vai dar ao sétimo anjo, o irmão Branham. Aqui o irmão Branham está obrando como filho do homem, quando está pregando os 7 selos. Esse sétimo anjo obrando como filho do homem, pois ele não é só Elias, o ministério de Elias. O irmão Branham exerce o ministério de Elias, o ministério de sétimo anjo e o ministério do filho do homem. E eu não sabia que ele também exercia o ministério da noiva. Nós aprendemos que o irmão Branham teve esses 3 ofícios, ou 3 ministérios: Elias, sétimo anjo e filho do homem. Mas nós não sabíamos que também ele tinha o ministério da noiva. Certo, meus irmãos? Eu quero ler com você na mensagem o 4º selo, parágrafo 378. Vamos tomar um pouco que o profeta, o irmão Branham, disse, certo? Sobre o sétimo anjo, sobre o Elias, de Malaquias 4, e sobre o sétimo anjo de Apocalipse 10, 7. Ok? Precisamos tomar o 4º selo, 378. Vamos lá. Podemos ler? O irmão Branham vem falando algo sobre o Elias e sobre o sétimo anjo. 378, o profeta diz: a Apocalipse 10, para mostrar que a mensagem do sétimo anjo será uma pessoa nesses últimos dias, ungido por Deus com um ministério exatamente como o de Elias. Então, o sétimo anjo de Apocalipse 10, sua mensagem será uma pessoa, e essa pessoa será ungida por Deus com um ministério de Elias, o profeta. Certo? Então, isso nós encontramos no irmão Branham, sendo Elias, sendo o sétimo anjo. Ok, meus irmãos? Então, você lê o parágrafo em casa todo depois, por causa do tempo, não vou prosseguir lendo, ok? Mas precisamos tomar isto aí, certo? Agora, o irmão Branham
não exerceu somente o ministério, certo? De Elias e de sétimo anjo. Ele também exerceu o ministério de filho do homem. Quer dizer, o filho do homem, Jesus Cristo, estava no Elias, assim como o ministério do sétimo anjo estava no Elias. Você está entendendo, irmão? Vamos ler a mensagem do profeta tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Eu estou identificando para você o homem cujo ministério foi exercido através do ministério de Elias, de sétimo anjo e de filho do homem, e também o ministério da noiva. Tudo em um homem só. Tudo em um homem só. 212, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus. Vamos lá. O profeta diz assim, ó: agora ele prometeu isso, de modo que isso posiciona a Bíblia exatamente neste dia, e o dia de Sodoma e Gomorra. E Elias, esse não foi Elias, esse foi o Espírito de Deus em Elias. Elias, e capa de Elias, e manto de Elias, e tudo de Elias. Mas, quero grifar essa parte aqui para você. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Veja bem, mas o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. É para ele vir conforme Lucas 17:30. Diz que é para o Filho do Homem se manifestar entre seu povo. Certo, meus irmãos? O irmão Branco está dizendo que o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. E é prometido Lucas 17:30, onde diz que é para o Filho do Homem se manifestar entre seu povo. Então você tem que encontrar o Elias do dia para encontrar o Filho do Homem no Elias, cumprindo Lucas 17:30, o dia do Filho do Homem. Veja que o irmão Brana não disse que o Elias desse dia é Brana, não. Ele mostra o ministério de Elias. O ministério de Elias, ele tem um ministério ligado a ele de sétimo anjo. O ministério de Elias tem ligado a ele o ministério de Filho do Homem. Certo, meus irmãos? Então, não vou ler o parágrafo todo, é comprido, você lê em casa com calma, certo? Por causa do tempo. Apenas mostrando para você o ministério de Elias, sétimo anjo e Filho do Homem, ok? Você sabe que quando Jesus falou lá em Lucas 17:30, 26-30, né, falando como foi nos dias de Sodoma, assim seria também no dia do Filho do Homem, assim como foi no dia de Ló, seria no dia do Filho do Homem. Jesus estava citando Gênesis. Jesus estava citando Gênesis, aquele acontecimento que teve lá em Gênesis, quando Abraão recebeu a visita dos 3 anjos. Era isso que o irmão Brana estava dizendo, do que de fato estava acontecendo. Você encontra exatamente essa aparição. Gênesis 18, eu não vou ler, só vou citar para você, é o que Jesus se referiu, como foi no dia de Ló, seria no dia da vinda do Filho do Homem. No dia de Ló é dia de Sodoma, quando desceram 3 anjos do céu, 2 desceram a Sodoma, 1 ficou com Abraão, ok? O que ficou com Abraão, ele era Deus numa carne, ele era Deus em carne humana, ele tinha um sinal messiânico, ao ponto de discernir o pensamento de Sara lá atrás na tenda. Esse sinal messiânico Jesus fez quando estava conversando exatamente com a mulher samaritana, quando conheceu sua vida. Esse sinal messiânico aconteceu exatamente no dia do irmão Brana, quando ele orava pelos enfermos e conseguia discernir os pensamentos das pessoas.
contando suas vidas, o que tinha feito, queria fazer, o que estava fazendo. Sinal messiânico. Então, é um ministério de filho do homem que você encontra nos dias do irmão Brana ou Elias. O irmão Brana teve esses ministérios de Elias, sétimo anjo ao revelar 7 selos, e de filho do homem. Certo, irmãos? Agora, você sabe perfeitamente que quando você vê aquela cena ali em Gênesis 18, eu queria deixar bem claro para você que o irmão Brana, ele tem em si, ou teve em si, o ministério de Abraão, o eleito, e também teve o ministério de Elohim, Deus naquela carne humana. Você tem que vê-lo, ora obrando como Elohim, Deus numa carne humana, discernindo os pensamentos de Sara, que é o ministério do Filho do Homem, e você tem que ver o irmão Brana no ministério de Abraham, com H-A-M, como noiva, porque Abraão ou Abraham é noiva. Então você tem esses 2 ofícios manifestados em Brana, certo? Você não pode ver o irmão Brana apenas no ministério de Elohim, filho do homem, discernindo os pensamentos. Perceba que Elohim, Deus de uma carne humana, aquilo representava o irmão Brana. Claro que representava, só que o Elohim, H-I-M, você não tem o H-A-M, presta bem atenção no que eu estou falando. Você não tem H-A-M, Deus daquela carne humana, Elohim. Elohim, Deus naquela carne humana, que comeu bolo, bebeu leite, Abraão lavou seus pés, ali era H-I-M, era o Filho do Homem, cujo ministério estava no irmão Brana. Agora você tem que ver o irmão Brana também obrando como Abraham. Esse Abraham tem o H-A-M. O Abraham tem o H-A-M. E o Abraham, que lavou os pés de Elohim, ele representava Brana também, porque Brana tem H-A-M, Ram. Espero que você esteja entendendo isso. Brana tanto foi e obrou como filho do homem, Elohim, H-I-M, discernindo os pensamentos das pessoas, como também o ministério de irmão Brana foi de Abraham, H-A-M. E Abraham, todos nós sabemos que Abraham representa a noiva e seu grupo. Por isso, Brana representa também a noiva e seu grupo. Aí você diz: onde está isso, pastor? Vamos ler. Vamos primeiro ler onde o irmão Brana fala exatamente do Elohim, certo? Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 457, certo? O irmão Brana teve o ministério de Elias, sétimo anjo, quando revelou 7 selos, como filho do homem, onde o Elohim estava em carne humana, obrando com sinal messiânico, onde o forte que desceu do céu. Mas não somente isso, o irmão Brana também exerceu o ministério da noiva. Eu não sabia disso, pois eu aprendi que o irmão Brana tinha apenas esses 3 ministérios, de Elias, sétimo anjo e filho do homem. Mas agora Deus tem dado essa luz que muitos têm rejeitado. Não sei porquê. Que Brana não só foi Elias, sétimo anjo, filho do homem. Brana também foi a noiva, o ministério da noiva, plena. Brana não foi só filho do homem
Elohim, Deus de uma carne humana, que comeu carne. E Brana também foi Abraham, cujo nome foi mudado. O nome mudado não era de Elohim, H-I-M, Deus de uma carne humana, viu, irmão? O nome mudado é de Abraham, que representa a noiva, que é Brana. Vamos ler aqui, Cristo é o mistério revelado, 457. E assim como foi nos dias de Noé, presta bem atenção, meu irmão, assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. E assim como foi nos dias de Ló, quando o moderno Billy Graham e Oral Roberts desceram para dentro de Sodoma e pregaram aqueles sodomitas e cegaram seus olhos, veja, com o Evangelho. Então presta bem atenção, o irmão Brana está aqui mostrando o dia do Filho do Homem para os seus dias e mostrando que aqueles dois anjos que desceram a Sodoma representavam um Billy Graham, o outro Oral Roberts, que desceram a Sodoma, ok? Teve um que ficou com Abraham. Vamos ver aonde estava esse Elohim, Deus de uma carne. Estava encarnado em quem? Aí você diz, em Brana, amém. Aí vamos ver quem era esse Brana, em quem o Elohim estava encarnado, no ofício do Filho do Homem, prosseguindo. Aí diz assim, um só anjo permaneceu atrás, um mensageiro com Abraão e o seu grupo. Veja bem, um mensageiro com Abraão e seu grupo. Então tinha um mensageiro com Abraão e seu grupo. Esse mensageiro é Elohim, Deus numa carne humana, que nós sabemos que representava Deus em carne e em Brana, discernindo os pensamentos com sinal messiânico. Amém? Elohim. Então, um só anjo permaneceu atrás, um mensageiro com Abraão e o grupo eleito. Antigamente eu pensava que o Elohim, Deus numa carne humana, representando Deus na carne de Brana, era um ministério do Filho do Homem só. E eu achava que o Abraham era o pastor Osmar. Mas vê que não encaixa, porque o Abraham tem um H-A-M, seu nome é mudado. Então veja, tanto o Elohim, Deus de uma carne humana, representa o irmão Brana, Deus na carne de Brana, como filho do homem, como Abraham representa Brana também, porque tem um H-A-M no Abraham, seu nome é mudado. Antes, alguns dias antes, era Abrão. Logo após aqui ele é chamado de Abraão, no inglês Abraham. Então prosseguindo aqui, mas aqui neste ponto específico, o irmão Brana vai dizer que o Elohim, esse único mensageiro que ficou com Abraão, vamos ver quem ele era. Vamos lá? Um só anjo permaneceu atrás, um mensageiro com Abraão e o grupo eleito. E que tipo de sinal ele fez? Está vendo? E do que Abraão o chamou? Elohim. Abraão chamou ele de Elohim. Quero grifar essa parte aqui para você ver. Deus manifestado em carne. Deus manifestado em carne. Jesus mostrando que ele próprio, Deus nele. Agora quero grifar essa parte final, em quem esse Deus estava encarnado. Vamos lá? Veja bem, Jesus mostrando que ele próprio, Deus nele. Deus nele. Agora eu vou ler para você ver essa parte final, grifando para você prestar atenção em quem ele estava encarnado. Ele diz assim, será manifestado em sua noiva nos últimos dias. Ele próprio, Jesus mostrando ele próprio, Deus nele,
será manifestado em sua noiva nos últimos dias. Quem será manifestado em sua noiva nos últimos dias? Este Elohim. Elohim manifestado em sua noiva nos últimos dias. É a sua noiva cumprindo o ministério de Elohim, de filho do homem. E essa noiva quem foi? Brana. Estou lendo para você o parágrafo mostrando que aquele Elohim, H-I-M, Deus numa carne. E o Brana diz aqui, vou voltar à leitura. Vamos lá na leitura novamente? Onde ele diz: um mensageiro com Abraão e o grupo eleito. E que tipo de sinal ele fez? Está vendo? E do que Abraão chamou? Elohim, Deus manifestado em carne. Jesus mostrando que ele próprio, Deus nele, será manifestado em sua noiva nos últimos dias. O Elohim manifestado em sua noiva nos últimos dias. Elohim manifestado em sua noiva nos últimos dias. Então é Deus numa carne humana. Por isso que aquele ministério do Filho do Homem estava na noiva Brana. Noiva Brana. Brana era a noiva que manifestou o ministério do Filho do Homem. Cristo, o Logos, desceu do céu, o anjo forte, se encarnou no corpo da noiva e por meio dessa noiva Brana obrou o ministério do Filho do Homem. Pois aqui uma Brana diz: Elohim, Deus manifestado em carne, Jesus mostrando que ele próprio, Deus nele, será manifestado em sua noiva nos últimos dias. Últimos dias são os dias do irmão Brana. Aleluia. Quero ler com você na mensagem. Vamos lá? Desespero 54. Desespero 54. Veja o que o profeta diz. Então, no fim das mensagens, por que no fim das mensagens? Que as mensagens são as mensagens dos mensageiros, das eras. Então, no fim das eras, no fim das mensagens, no fim dos mensageiros, então, no fim das mensagens, vemos a ação do Espírito Santo, porque depois das mensagens, depois das eras, depois dos mensageiros, que são 7, você tem o Espírito Santo, a pedra de coroa, o Logos, Cristo mesmo, o anjo forte, o Senhor descendo do céu com o livro aberto. Então, no fim das mensagens, vemos a ação do grande Espírito Santo, o vemos descer visivelmente ante o povo, até mesmo fotografamos. Fotografaram quem? O Espírito Santo, a coluna de fogo. O vemos obrando e mostrando que não é um homem, não é Brana, não é um homem, não é simplesmente um pregador, não era simplesmente um pregador pregando os selos, não é uma certa congregação, presta atenção, é o Espírito Santo mostrando a mesma coisa que mostrou quando esteve encarnado no corpo de Jesus Cristo. É o Espírito Santo mostrando as mesmas coisas quando esteve encarnado no corpo de Jesus Cristo, primeira vinda. Agora quero grifar essa parte para você. Agora no tempo de Brana, agora ele está encarnado no corpo de sua noiva. Agora está encarnado no corpo de sua noiva. Em quem é que Jesus, o Filho do Homem, estava encarnado? Diga-me. No corpo de sua noiva. Eu pergunto para você, que corpo da noiva era esse que Cristo, o Espírito Santo, o Filho do Homem, esteve encarnado, obrando e fazendo as mesmas obras que ele fez no princípio? Diga-me, se não era o corpo da noiva Brana, onde chegou à perfeição por meio de Lutero, Wesley, pentecostais, e o ministério de Brana com o ministério de Jesus Cristo, Filho do Homem, sendo ele a noiva.
que era a igreja chegando à perfeição por justificação, santificação, a restauração dos dons e a palavra, Cristo em sua noiva. Então perceba que o irmão Branham não foi só Elias, não foi só sétimo anjo, não só foi filho do homem, ele foi noiva. O ministério da noiva nos dias de Brana. E agora você e eu fazemos parte dessa noiva Brana que chegou à perfeição. O Brana disse na mensagem, 13 a perfeição, e diz: o ministério chegou à perfeição quando reproduziu a Cristo no natural entre seres humanos. Eu faço parte dessa noiva Brana, você faz parte dessa noiva Brana, todos nós somos representados por essa. Não temos um representante aqui, um homem que se diz representar a noiva. Se esse homem representa você, ele tem que ser a palavra encarnada, com o mesmo ofício do Filho do Homem, porque quando a palavra está encarnada, é o Filho do Homem na noiva. Acabei de ler para você aqui. Então aquele Filho do Homem, Deus encarnado, que discerniu o pensamento de Sara, representando Brana, estava encarnado na noiva Brana. O Elohim, quando houve o casamento do noivo e sua noiva, não importa se eu vim depois daquele casamento lá, não importa se você veio depois daquele casamento lá, de Deus, o Espírito Santo, o Logos, que tem uma noiva, a palavra se uniu com o corpo da noiva Brana e houve esse casamento pleno. Não importa se eu vim depois, você veio depois, o importante é que nós estávamos naquele ministério representados e casamos também. Por isso que aqui eu como esta palavra, você come esta palavra, estamos crendo nesse ministério da noiva que começou com Brana e prossegue aqui com os pastores, evangelistas e mestres e vai até o rapto. Aí você diz: não, mas eu tenho um representante aqui, é o homem do dia. Muito bem, então já mostrei para você que aquele Elohim, Deus encarnado, representava o irmão Brana, mas ele estava encarnado na noiva, encarnado em sua noiva. Agora eu vou mostrar para você que Abraão representa a noiva. Então você tem esses dois personagens, o Elohim, H-I-M, Deus de uma carne humana, representa a Brana, mas você sabe agora, nós lemos que ele estava encarnado, o Elohim estava encarnado na noiva. Agora eu vou mostrar para você que o Abraão, que lavou os pés de Elohim, também representa a Brana, porque tem um H-A-M e também representa a noiva. O Abraão também representa a noiva. Quando você olha o Elohim aqui, você já vê Deus em carne na noiva, unido, a palavra em carne humana na noiva, o casamento feito naqueles dias. Por isso que o irmão Brana disse na mensagem, provando a sua palavra, 236, se é Jesus Cristo mesmo que descerá em carne humana entre nós para tornar sua palavra tão real que unirá quem? A noiva com o noivo. E diz: a noiva já está unida, já está casada. O arrebatamento é ir para a ceia das bodas. Por que ceia das bodas? É para a festa, que o casamento já houve lá atrás. E diz: seria necessária a manifestação de Malaquias 4, do Filho do Homem, para fazer esse casamento do crente com a palavra. Então você, quando olhar o ministério do Filho do Homem, você tem que ver esse Filho do Homem encarnado na noiva, porque eu já li para você e mostrei que está encarnado na noiva. E essa noiva foi Brana. Agora você vai ver, o Brana falando aqui, que Abraão, que lavou os pés de Elohim, também representa a noiva. Ali era o Filho do Homem, carne humana, um ministério do Filho do Homem na noiva. Agora aqui é o ministério de Abraão, que o nome da noiva, H-A-M, seu nome é mudado e recebe uma parte do nome de Elohim. Foi o irmão Brana quem disse, Abraão restaurado 45, disse: eu sou Elohim, Pai de todas as coisas, mas eu te dou parte do meu nome.
Eu sou Elohim, H-I-M, Pai de todas as coisas, mas eu te dou parte do meu nome, H-A-M, que quer dizer Pai das nações. Então o Abraão recebeu parte do nome do Elohim para ser pai das nações, porque Ram, H-A-M, representa ou significa pai das nações. Então o Abraão não é um outro homem aqui, não. O Abraão representa Brana, que representa a noiva. Vamos ler lá um pouquinho? O segundo selo, precisamos correr, né, irmão, quanto tempo? O segundo selo, 249. O segundo selo, 249. Ok? Glória a Deus. Porque você tem o ministério de Elias, sétimo anjo, filho do homem e o ministério da noiva. Tudo em um só, Brana. Tudo em um só, Brana. Brana foi Elias, o ministério de Elias, teve o ministério de sétimo anjo, teve o ministério de filho do homem e teve o ministério da noiva. Nós não temos o ministério da noiva aqui, viu, irmão, que começou. Tudo que tem aqui depois de Brana, veja bem, é uma reprodução do que foi naqueles dias. Aquele dia de Brana, foi tudo aconteceu lá. E esse ministério da noiva prossegue até o rapto. Se você não estava naquele ministério representado em Brana, aqui você negará esta mensagem. Vamos lá? O segundo selo, 249. Podemos ler? Veja bem o que o profeta diz. Agora houve um que veio à igreja espiritual. Houve um que veio à igreja espiritual. Veja bem que esse que veio à igreja espiritual, ele é o Elohim, ele é o anjo forte, ele é o filho do homem, é Jesus Cristo, com sinal messiânico. Só que esteve encarnado em Brana, que exerceu o ministério de filho do homem. Agora eu li para você que o filho do homem estava encarnado na noiva. Por um lado você tem que ver tudo isso. Por outro você vê aqui, houve um que veio à igreja espiritual, a noiva Abraão, a noiva Abraão, a noiva Abraão, a noiva Abraão, que não estava em Sodoma, a noiva Abraão que não estava em Sodoma, a noiva. Houve um que veio à igreja espiritual, a noiva Abraão que não estava em Sodoma. Abraão, a noiva Abraão que não estava em Sodoma, a noiva Abraão que... Então Abraão é noiva. O irmão Breno está dizendo que houve um que veio à igreja espiritual, a noiva Abraão que não estava em Sodoma. A noiva Abraão. Abraão é noiva, filho. Então o nome dessa noiva foi mudado de Abrão para Abraão. Em inglês é Abraham, H-A-M. O H-A-M está no nome de Abraham, não está no nome de Elohim. Esta noiva Abraão. Por isso que Brana é o Abraão do dia. Abraão e seu grupo. Você tem um Abraão e seu grupo. Então, quando você olhar para o irmão Brana, você tem que vê-lo como o ministério de Elias, o restaurador, o ministério de sétimo anjo, o revelador dos mistérios, ou o ministério do filho do homem, que discerne pensamentos, Deus em carne, e o ministério da noiva, o Abraão. O Abraão, o Abraham. Que Deus te ajude, meu irmão, minha irmã, a entender e ver essas verdades, a compreender que quando o Cordeiro sai do trono no final da era de Laodiceia, que ele vem para a terra, ele vem se encarnar para obrar como filho do homem, Deus na carne humana da noiva, Deus representado em sua noiva, Deus vindo em sua noiva, Deus obrando em sua noiva. Não tem como negar que esse ministério da noiva começou no tempo de Brana, embora alguns queiram trazer para cá, para um outro homem, como sendo noiva. Não, filho, noiva, o Abraão foi Brana, o H-A-M
foi Brano, Abraham foi Brana, HM, que representa a noiva. E ao mesmo tempo que representa a noiva, ele representa o Filho do Homem, Deus na carne da noiva. Amém? Obrigado, Senhor. Poderíamos parar e falar muito, mas não precisa. Apenas falamos aos ouvidos das pessoas. O Senhor fala aos corações. Manifesta-te, Pai, aos teus filhos eleitos do tempo final, para ver essas verdades. Não estar preso num homem, não se aprisionar num grupo, mas estarem livres, porque tua palavra liberta. Ajuda-nos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Quando Jesus morreu na cruz, rasgou-se o véu da separação. A terra toda estremeceu e até as rochas se fenderam. Naquela hora ele entregou o seu espírito nas mãos de Deus, e os soldados conheceram que era Jesus, Filho de Deus. Tudo isso ele passou para salvar o pecador. Nem a morte o sucumbiu, com 3 dias ressurgiu, nos mostrando o seu amor. Quando Jesus morreu na cruz, rasgou-se o véu da separação. A terra toda estremeceu e até as rochas se fenderam. Naquela hora ele entregou o seu espírito nas mãos de Deus, e os soldados conheceram que era Jesus, Filho de Deus. Tudo isso ele passou para salvar o pecador. Nem a morte o sucumbiu, com 3 dias ressurgiu, nos mostrando o seu amor. Tudo isso ele passou para salvar o pecador. Nem a morte o sucumbiu, com 3 dias ressurgiu, nos mostrando o seu amor.